Você abre o aplicativo do meu INSS e lá está aquela frase que parece pequena, mas pesa como uma sentença. Em análise. Na hora o coração acelera. Você atualiza a tela uma vez, duas, três. Fecha o aplicativo. Abre de novo. E nada muda. Passa uma semana. Depois um mês. E a única coisa que continua andando é o seu desespero. O que quase ninguém te conta é que, enquanto você espera em silêncio, o tempo está correndo contra você. E esse silêncio pode estar escondendo um erro que custa caro. Um erro que pode fazer você perder meses de pagamento retroativo. Dinheiro que é seu por direito. Dinheiro que não volta depois. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. O que realmente acontece nos bastidores do INSS quando seu pedido fica travado em análise. Qual é o prazo real que o INSS tem para responder? E principalmente, o que você pode fazer para não deixar o seu processo cair no que a gente chama de limbo administrativo, aquele lugar onde os pedidos simplesmente param e parecem nunca mais sair. Antes de qualquer coisa, eu quero que você faça o seguinte: me conta aqui nos comentários há quanto tempo seu benefício está em análise. Coloca o número de meses. 1 mês? 3 meses? 6 meses? Porque isso ajuda não só você a organizar o seu prazo, mas também outras pessoas que estão na mesma situação a perceberem que não estão sozinhas. Agora presta atenção em uma coisa muito importante. Por trás daquela tela fria do aplicativo, existe uma realidade que ninguém enxerga. Existe uma conta de luz que não espera. Um aluguel que não espera. Um remédio que não espera. Uma família que depende daquele dinheiro para sobreviver. E enquanto o sistema mostra em análise, a sua vida continua acontecendo. A maioria das pessoas acredita que o INSS funciona como uma fila de padaria. Quem chegou primeiro, sai primeiro. Mas não é assim. Lá dentro existem sistemas automatizados, cruzamentos de dados, filtros eletrônicos e análises que muitas vezes nem passam imediatamente por um servidor humano. Se o seu processo está parado há muito tempo, isso normalmente é um sinal de alerta. Quando um pedido fica travado, muitas vezes o sistema encontrou algum tipo de conflito. Pode ser uma contribuição que não aparece corretamente no CNIS. Pode ser uma empresa que não deu baixa na sua carteira. Pode ser uma divergência de datas. Pode ser um detalhe pequeno que para você não significa nada, mas para o sistema significa inconsistência. E aqui está o problema. Enquanto você espera, o sistema pode estar aguardando uma ação sua. Só que você nem sabe que precisa agir. E não, eu não estou falando apenas de cumprimento de exigência formal. Às vezes o bloqueio acontece antes mesmo de virar uma exigência visível. Existe um segredo que muda completamente a forma como você deve enxergar esse processo. É a regra dos 90 dias. Muita gente acha que o INSS pode levar o tempo que quiser, que você simplesmente tem que esperar indefinidamente. Mas isso não é verdade. Existe um acordo institucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que estabelece prazos médios para análise dos benefícios. E na maioria dos casos, esse prazo gira em torno de 90 dias para uma resposta final. Não é um prazo simbólico. É um prazo que tem fundamento jurídico. E aqui está o detalhe que quase ninguém observa. Esse prazo começa a contar da data em que você fez o requerimento. Da data em que você deu entrada no seu pedido. Não é da data da perícia. Não é da data em que o servidor resolveu olhar o seu processo. É da data do protocolo. Se já passaram mais de 90 dias desde que você fez o pedido e o status continua apenas como em análise, você não está mais em uma simples espera. Você pode estar diante de um atraso indevido. E atraso indevido gera direito de reação. Mas antes de falar das medidas que você pode tomar, eu preciso te alertar sobre outra armadilha muito comum: o cumprimento de exigência silencioso. Às vezes o status muda. Sai de em análise e aparece exigência. Só que você não recebe e-mail. Não recebe ligação. Não recebe aviso claro. Se você não entra no aplicativo com frequência, você pode simplesmente não perceber que existe um prazo correndo contra você. E quando o prazo da exigência vence, o que acontece? Indeferimento. O pedido é negado porque você não apresentou o documento solicitado. E o sistema registra como se a culpa fosse sua. Esse é um dos caminhos mais rápidos para perder o benefício sem que o INSS precise analisar profundamente o seu direito. Por isso é fundamental acompanhar o processo semanalmente. Não é exagero. É estratégia. Você não pode tratar o seu benefício como algo automático. Principalmente em 2026, em um cenário de sistemas sobrecarregados, filas acumuladas e cruzamentos cada vez mais rígidos. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito clara. Em análise não é uma derrota. Mas também não é um lugar confortável. É um sinal de alerta. É um aviso de que você precisa estar atento. E quando os 90 dias passam,
você precisa mudar de postura. Porque a partir daí existem caminhos possíveis. O primeiro é a reclamação administrativa pela ouvidoria, pelo Fala BR. Nem sempre resolve, mas cria um registro formal de que o prazo está sendo descumprido. O segundo caminho é o mandado de segurança. Muita gente fala dele como se fosse a solução mágica. Mas eu vou ser honesta com você. O mandado de segurança não vai analisar se você tem direito ao benefício. Ele não substitui a análise do mérito. O que ele faz é obrigar o INSS a decidir, a dar uma resposta. E aqui existe um ponto estratégico. Às vezes a resposta vem, mas pode ser um indeferimento. E aí você precisa estar preparado para a próxima etapa. Existe também a possibilidade de ação judicial comum, quando não se discute apenas o atraso, mas o próprio direito ao benefício. Nesse caso, você tira a decisão da esfera administrativa e leva para o juiz analisar todo o conjunto de provas. Outra alternativa pouco comentada é a reclamação junto à Controladoria Geral da União. Pressionar órgãos de controle pode sim ajudar a movimentar processos que estão parados apenas por burocracia interna. O que você não pode fazer é ficar parado acreditando que o tempo vai resolver tudo sozinho. Porque enquanto você espera, o retroativo acumula, mas a sua necessidade também cresce. E quanto mais tempo passa, maior é o desgaste emocional. Nós estamos vivendo um momento delicado dentro do INSS. Sistemas instáveis. Perícias marcadas para datas muito distantes. Processos que já nascem com atraso. Muitas vezes a própria marcação da perícia já ultrapassa os 90 dias do protocolo inicial. Isso gera uma sensação de caos. Mas caos não significa ausência de direito. Significa que você precisa agir com informação. Informação é ferramenta. Informação é estratégia. Informação é proteção. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas perguntando por que o vizinho que pediu depois já está recebendo. A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Cada processo tem uma estrutura diferente de dados. Um detalhe que parece pequeno pode acelerar ou travar completamente a análise. Por isso você precisa olhar para o seu caso com atenção técnica. Não com desespero. Não com suposição. Mas com estratégia. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar o seu processo de forma diferente, já deixe o seu comentário aqui dizendo há quanto tempo você está esperando e se já passou dos 90 dias. Isso cria consciência coletiva e ajuda mais pessoas a entenderem que prazo não é favor. É direito. Agora que você já entendeu que existe um prazo e que ele não é infinito, eu preciso te mostrar como fazer o relógio do INSS girar a seu favor. Porque o grande erro da maioria das pessoas é esperar que o sistema funcione sozinho. E quando você depende exclusivamente da boa vontade do sistema, você entrega o controle do seu direito. Primeira coisa que você precisa entender: processo parado não é sinônimo de processo perdido, mas pode se transformar nisso se você não agir. O INSS trabalha com cruzamento de dados constantes. Informações de vínculos empregatícios, contribuições, benefícios anteriores, afastamentos, tudo é comparado automaticamente. Se o sistema identifica qualquer divergência, ele pode simplesmente segurar o seu pedido para análise mais profunda. E enquanto isso acontece, ninguém te liga para explicar o motivo. O 135 não entra em detalhes técnicos. O aplicativo mostra apenas um status genérico. É aí que nasce a sensação de caixa preta. Você sente que algo está acontecendo, mas não sabe o que. Um dos erros mais comuns é não conferir o CNIS antes ou durante o andamento do pedido. O Cadastro Nacional de Informações Sociais é a base de dados que sustenta praticamente todas as decisões administrativas. Se há vínculo sem data de saída, contribuição em aberto, salário divergente ou período faltando, isso pode travar a análise. Outro erro frequente é acreditar que juntar qualquer documento resolve. Não é quantidade, é qualidade. Documento mal digitalizado, incompleto, ilegível ou sem coerência com o pedido pode gerar exigência ou dúvida interna. E cada exigência reinicia etapas de análise. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer. Quando o prazo de 90 dias passa, você não deve agir por impulso. Você deve agir com estratégia. Antes de qualquer medida judicial, é importante verificar se realmente não há exigência pendente, se o prazo não foi suspenso por algum motivo e se o processo está completo. Se estiver tudo regular e mesmo assim o prazo foi ultrapassado, aí sim você começa a pensar nas medidas de pressão legítimas. A reclamação administrativa cria histórico. O mandado de segurança força a decisão. A ação judicial transfere a responsabilidade para o judiciário. Mas existe um detalhe psicológico importante aqui. Muitas vezes o simples fato de o INSS ser provocado formalmente já faz o processo sair da inércia. Sistemas internos priorizam demandas com controle externo. É como se o pedido deixasse de ser invisível. Outra situação que quase ninguém comenta é quando a perícia é marcada para data muito distante.
Se a própria agenda do INSS ultrapassa o prazo razoável, isso pode ser questionado. Porque não é justo que o segurado arque com a demora estrutural do órgão. Você precisa compreender que benefício previdenciário não é favor. É resultado de contribuição. É proteção social garantida por lei. Quando o prazo não é respeitado, não é você que está pedindo demais. É o sistema que está descumprindo o dever. E aqui vai um ponto crucial. Muitas pessoas têm medo de mexer no processo achando que isso pode piorar a situação. Esse medo paralisa. Claro que cada caso precisa ser analisado com cuidado, mas agir dentro da legalidade não prejudica quem tem direito. Pelo contrário, demonstra que você conhece seus prazos. Outra armadilha é o cansaço emocional. Depois de meses esperando, a pessoa começa a duvidar do próprio direito. Começa a pensar que talvez não tenha documentação suficiente, que talvez seja melhor desistir. E é exatamente nesse momento que o sistema vence pelo desgaste. Você não pode permitir que o cansaço decida por você. Decisão precisa ser técnica, não emocional. Se o seu pedido foi indeferido por falta de documento que você nem sabia que precisava apresentar, ainda existe caminho. Recurso administrativo pode ser apresentado dentro do prazo. E em alguns casos, ação judicial pode revisar a negativa. O que não pode acontecer é deixar o prazo passar por desinformação. Estamos em um cenário de pressão crescente sobre o INSS. Volume alto de requerimentos, mudanças frequentes de regras, sistemas instáveis. Isso gera atrasos reais. Mas atraso estrutural não elimina direito individual. O que diferencia quem consegue destravar benefício de quem fica no limbo é postura. Acompanhamento constante. Conferência de dados. Atenção a exigências. Contagem correta do prazo. E, quando necessário, uso das ferramentas jurídicas adequadas. Tempo é dinheiro. Cada mês parado pode significar um mês a mais de retroativo, mas também um mês a mais de dificuldade financeira. Você precisa equilibrar paciência estratégica com ação no momento certo. Eu quero que você reflita sobre o seguinte: você sabe exatamente a data do seu protocolo? Você sabe se já ultrapassou 90 dias? Você conferiu seu CNIS depois de dar entrada? Se a resposta para alguma dessas perguntas for não, você já tem o primeiro passo para agir. Informação muda comportamento. E comportamento muda resultado. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você ainda não tinha percebido, escreve aqui nos comentários se você vai começar a acompanhar seu processo semanalmente a partir de agora. Porque a diferença entre esperar e agir começa com decisão. Aqui a gente não abre a câmera apenas para dar notícia. A gente fala para destravar direito. Em 2026, com tantas mudanças e pressões internas, você não pode ser passivo diante do seu próprio benefício. A tela em análise não é o fim. É um aviso. Um alerta para você assumir o controle do seu prazo. E quando você entende o prazo, entende as ferramentas e entende a estratégia, você deixa de ser refém do sistema. Agora a pergunta final é simples. Você vai continuar esperando sem saber o que está acontecendo ou vai começar a agir com informação? A escolha é sua. E o tempo já está correndo.